Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzo meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre saúde, vamos para a tela do computador. Portaria número 825, de 25 de abril de 2016. Redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e atualiza as equipes habilitadas. O Ministro de Estado da Saúde, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 2º do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e considerando o artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabelece os princípios e as diretrizes do SUS, de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Considerando o artigo 15, inciso 4, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso. Considerando o Decreto nº 7.508, de 29 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990. Considerando a Portaria número 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências, institui a rede de atenção às urgências no SUS e considera a atenção domiciliar como um de seus componentes. Considerando a Portaria número 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica. Considerando a Resolução de Diretoria Colegiada, RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, número 11, de 26 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam atenção domiciliar. Considerando a Portaria número 761/SAS/MS, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, SCNIS. Considerando a humanização como política transversal na rede de atenção à saúde, RAS, do SUS, expressa no documento Humaniza SUS, documento base para gestores e trabalhadores do SUS, e considerando a necessidade de reformulação da Portaria número 963/GM/MS, de 27 de maio de 2013, no intuito de qualificação da atenção domiciliar, bem como de adequação da normativa em função das mudanças no âmbito da gestão federal do programa, de forma a garantir o financiamento das equipes em funcionamento, resolve. Capítulo I. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta portaria redefine a atenção domiciliar, AD, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e atualiza as equipes habilitadas. Artigo 2º. Para efeitos desta portaria considera-se e atenção domiciliar, AD, modalidade de atenção à saúde integrada às redes de atenção à saúde, RAS, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados. Segunda, Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar,
responsável pelo gerenciamento e operacionalização das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, e equipes multiprofissionais de apoio, EMAP, e terceira, cuidador, pessoa, S, com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta, S, para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá, estar presente, S, no atendimento domiciliar. Artigo 3º. O SAD tem como objetivos: I. Redução da demanda por atendimento hospitalar. Segunda, redução do período de permanência de usuários internados. Terceira, humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários, e quarta, a desinstitucionalização e a otimização dos recursos financeiros e estruturais da RAS. Artigo 4º. A AD seguirá as seguintes diretrizes: I. Ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação e equidade do acesso, acolhimento, humanização e integralidade da assistência, na perspectiva da RAS. Segunda, estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à saúde. Terceira, adotar linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência e valorizando o trabalho em equipes multiprofissionais e interdisciplinares, e quarta, estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e do cuidador, ES. Capítulo 2. Da indicação e organização da atenção domiciliar. Seção I. Da indicação e das modalidades de atenção domiciliar. Artigo 5º. A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador. Artigo 6º. A AD será organizada em 3 modalidades. I. Atenção domiciliar 1, AD1. Segunda, Atenção domiciliar 2, AD2, e terceira, Atenção domiciliar 3, AD3. Primeiro, a determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos. Segundo, a divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra- e intersetoriais. Artigo 7º. Nas 3 modalidades de AD, as equipes responsáveis pela assistência têm como atribuição: I. Trabalhar em equipe multiprofissional integrada à RAS. Segunda, identificar, orientar e capacitar o cuidador, ES, do usuário em atendimento, envolvendo o na realização de cuidados, respeitando seus limites e potencialidades, considerando o como sujeito do processo. Terceira, acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários, familiares ou cuidadores. Quarta, promover espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e familiares. V. Utilizar linguagem acessível, considerando o contexto. Sexta,
pactuar fluxos para atestado de óbito, devendo ser preferencialmente emitido por médico da EMAD ou da equipe de atenção básica do respectivo território. 7ª, articular, com os demais estabelecimentos da RAS, fluxos para admissão e alta dos usuários em AD, por meio de ações como busca ativa e reuniões periódicas, e 8ª, participar dos processos de educação permanente e capacitações pertinentes. Artigo 8º considera-se elegível, na modalidade AD1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. Primeiro, a prestação da assistência à saúde na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso. Segundo, as equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD1 devem ser apoiadas pelos núcleos de apoio à saúde da família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação. Artigo 9º considera-se elegível na modalidade AD2 o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação. Segunda, afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal. Terceira, necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário, ou quarta, prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal. Artigo 10. Considera-se elegível, na modalidade AD3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento, S, ou agregação de procedimento, S, de maior complexidade, por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea, usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar. Artigo 11. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD2 e AD3 é de responsabilidade do SAD. Parágrafo único. Fica facultado à EMAD tipo 2 prestar assistência apenas na modalidade AD2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução da modalidade AD3. Artigo 12. Ao usuário em AD acometido de intercorrências agudas será garantido atendimento, transporte e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 horas/dia, previamente definidas como referência para o usuário. Artigo 13. A admissão de usuários dependentes funcionalmente, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, será condicionada à presença de cuidador, ES, identificado, S. Artigo 14. Será inelegível para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das seguintes situações: necessidade de monitorização contínua. Segunda, necessidade de assistência contínua de enfermagem. Terceira, necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência. Quarta,
necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência, ou v. necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe não estiver apta a realizar tal procedimento. Artigo 15. O descumprimento dos acordos assistenciais entre a equipe multiprofissional e o usuário, familiar, ES, ou cuidador, ES, poderá acarretar a exclusão do usuário do SAD, ocasião na qual o atendimento do usuário se dará em outro serviço adequado ao seu caso, conforme regulação local. Seção 2ª. Do Serviço de Atenção Domiciliar, SAD. Artigo 16. As equipes que compõem o SAD são I. Equipes multiprofissionais de atenção domiciliar, EMAD, que pode ser constituída como A. EMAD tipo 1, ou B. EMAD tipo 2, e segunda, Equipe Multiprofissional de Apoio, EMAP. Primeiro, a EMAD e a EMAP devem ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, SCNIS, conforme as normativas de cadastramento vigentes. Segundo, a EMAD é pré-requisito para a constituição de um SAD, não sendo possível a implantação de uma EMAP sem a existência prévia de uma EMAD. Artigo 17. A EMAD terá a seguinte composição mínima: I. EMAD. Tipo 1. A. Profissional, IS, médico, S. Consumatório de carga horária semanal, CHS, de, no mínimo, 40 horas de trabalho por equipe. B. Profissional, IS, enfermeiro, S. Consumatório de CHS de, no mínimo, 40 horas de trabalho por equipe. C. Profissional, IS, fisioterapeuta, S, ou assistente, S, social, IS, consumatório de CHS de, no mínimo, 30 horas de trabalho por equipe, e D. Profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, consumatório de CHS de, no mínimo, 120 horas de trabalho por equipe. Segunda, EMAD. Tipo 2. A. Profissional médico com CHS de, no mínimo, 20 horas de trabalho. B. Profissional enfermeiro com CHS de, no mínimo, 30 horas de trabalho. C. Profissional fisioterapeuta ou assistente social consumatório de CHS de, no mínimo, 30 horas de trabalho, e D. Profissionais auxiliares ou técnicos de enfermagem, consumatório de CHS de, no mínimo, 120 horas de trabalho. Parágrafo único. Nenhum profissional componente de EMAD poderá ter CHS inferior a 20 horas de trabalho. Artigo 18. A EMAP terá composição mínima de 3 profissionais de nível superior, escolhidos entre as ocupações listadas a seguir, cuja soma das CHS de seus componentes será de, no mínimo, 90 horas de trabalho. E, assistente social. Segunda, fisioterapeuta. Terceira, fonoaudiólogo. Quarta, nutricionista. V. Odontólogo. Sexta, psicólogo. Sétima, farmacêutico, ou oitava, terapeuta ocupacional. Parágrafo único. Nenhum profissional componente da EMAP poderá ter CHS inferior a 20 horas de trabalho. Seção 3ª. Do funcionamento do SAD. Artigo 19. O SAD será organizado a partir de uma base territorial,
sendo referência em atenção domiciliar para uma população definida e se relacionará com os demais serviços de saúde que compõem a RAS, em especial com a atenção básica, atuando como matriciadores dessas equipes, quando necessário. Primeiro, a EMAD realizará atendimento, no mínimo, uma vez por semana a cada usuário. Segundo, a EMAP será acionada somente a partir da indicação clínica da EMAD, para dar suporte e complementar suas ações. Terceiro, durante o período em que o usuário estiver sob os cuidados do SAD, a equipe de atenção básica de sua referência deverá compartilhar o cuidado, participando na elaboração do projeto terapêutico singular, daquele usuário. Quarto, o SAD deverá articular-se com os outros serviços da RAS, principalmente hospitais, serviços de urgência e atenção básica, buscando evitar demanda direta dos usuários. Artigo 20. A admissão do usuário ao SAD exigirá a sua prévia concordância e de seu familiar ou, na inexistência de familiar, de seu cuidador, com assinatura de termo de esclarecimento e responsabilidade. Artigo 21. Em municípios com porte populacional que permita a implantação de mais de uma EMAD, fica facultada a organização do SAD a partir de arranjos diferenciados compostos por EMAD responsável pelo cuidado de pacientes com características específicas, tais como equipes voltadas para o atendimento infantil e neonatal. Artigo 22. Estima-se, em média, o atendimento de 60 usuários para cada EMAD tipo 1 e 30 usuários para cada EMAD tipo 2, mensalmente. Artigo 23. O SAD ofertará, no mínimo, 12 horas/dia de funcionamento, de modo que o trabalho da EMAD seja no formato de cuidado horizontal, diarista, em dias úteis e nos finais de semana e feriados, de forma a assegurar a continuidade da atenção em saúde, podendo utilizar, nestas ocasiões, o regime de plantão. Parágrafo único. A EMAP deverá apoiar a EMAD nos dias úteis e, quando necessário, ter escala especial para finais de semana e feriados. Artigo 24. As equipes contarão com infraestrutura especificamente destinada para o seu funcionamento que contemple equipamentos. Segunda, material permanente e de consumo. Terceira, aparelho telefônico, e veículo, para locomoção das equipes. Primeiro, os equipamentos e os materiais citados no caput, bem como os prontuários dos usuários atendidos pelo SAD serão instalados na estrutura física de unidade de saúde municipal, estadual ou do Distrito Federal, a critério do gestor de saúde local. Segundo, não é obrigatório que o SAD possua sede própria, podendo estar sediado em estabelecimento de saúde, conforme regras definidas em normativa específica. Capítulo 3. Dos requisitos e fluxos para a habilitação do SAD. Seção I. Dos requisitos para a habilitação. Artigo 25. São requisitos para a habilitação do SAD. População municipal igual ou superior a 20 mil habitantes, com base na população mais recente estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segunda, hospital de referência no município ou região a qual integra, Terceira, cobertura de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU 192, habilitado e em funcionamento.
Primeiro, a população mínima referida no inciso I do caput pode ser atingida por um município, isoladamente, ou por meio de agrupamento de municípios cuja população seja inferior a 20.000 habitantes, devendo ocorrer, nesse caso, prévia pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, e, se houver, na Comissão Intergestores Regional, CIR. Segundo, em municípios com população igual ou superior a 40.000 habitantes será aceito serviço de atendimento móvel de urgência equivalente ao SAMU. Terceiro, os municípios com proposta de SAD por meio de agrupamento deverão celebrar convênio, pactuar contrato organizativo de ação pública de saúde, COAP, ou estabelecer outro formato jurídico interfederativo responsável por registrar as atribuições e responsabilidades entre os entes federativos. Quarto, os municípios referidos no terceiro deverão aprovar os acordos celebrados entre si na respectiva CIB ou na CIR, se houver, e enviá-los ao Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, da U/SAS/MS, juntamente com o projeto referido na seção seguinte. Quinto, no caso de o proponente do SAD ser a Secretaria Estadual de Saúde, o projeto deverá ser pactuado com o gestor municipal de saúde do município, em que o SAD atuará, aprovado na CIB, não sendo permitida a duplicidade de proponentes para um mesmo município. Sexto, no caso do quinto, o documento com o registro da pactuação deverá ser enviado ao DAO/SAS/MS juntamente com o projeto referido na seção seguinte. Artigo 26. Os municípios com população igual ou superior a 40.000 habitantes poderão solicitar habilitação de EMAD tipo 1. Artigo 27. Municípios com população inferior a 40.000 habitantes poderão solicitar habilitação de EMAD tipo 2, individualmente, se tiverem população entre 20.000 e 39.999 habitantes ou por meio de agrupamento, no caso daqueles com menos de 20.000 habitantes. Artigo 28. Municípios com população igual ou maior que 150.000 habitantes, poderão solicitar a segunda EMAD, sucessivamente, uma nova EMAD a cada 100.000 novos habitantes. Artigo 29. Todos os municípios com uma EMAD, tipo 1 ou tipo 2, poderão solicitar uma EMAP, sendo possível a implantação de mais uma EMAP a cada 3 EMAD a mais implantadas. Seção 2ª. Conteúdo e fluxo do projeto para criação ou ampliação do SAD. Artigo 30. O gestor de saúde do município, estado ou Distrito Federal deverá elaborar projeto para criação ou ampliação do SAD, contemplando os seguintes requisitos. Quadro resumo que contenha os seguintes dados: município, unidade federativa, população, nome e contatos, telefone e e-mail, do coordenador ou referência técnica da atenção domiciliar, proponente, município, estado ou Distrito Federal, número de equipes por tipo, confirmação de SAMU ou serviço equivalente e confirmação de hospital de referência no município ou região. Segunda, objetivos do projeto. Terceira, caracterização do ente federativo, proponentes, a partir de dados sociodemográficos,
da descrição dos serviços de saúde existentes e perfil epidemiológico, com problematização e justificativas para a implantação da política. Quarta, especificação do número de equipes, EMA, previstas, observados os critérios e os prazos descritos nesta portaria, incluindo os territórios de abrangência. V. Quadro de profissionais, mencionando a CHS. Sexta, descrição da inserção do SAD na RAS, incluindo serviços de referência, de forma a assegurar fluxos para a admissão, alta e intercorrências com a rede básica, de urgências e hospitalar. B. Encaminhamentos para especialidades e para métodos complementares de diagnóstico tanto para situações eletivas quanto de urgência. C. Confirmação e expedição de atestado de óbito domiciliar, e D. Transporte e remoção do usuário, dentro das especificidades locais, tanto em situações eletivas indicadas pelo SAD, quanto de urgência. Sétima, descrição da infraestrutura para o SAD, incluindo-se área física, mobiliário, telefone, equipamentos, veículo, S, para locomoção da EMA. Oitava, descrição do funcionamento do SAD, com garantia de cobertura de 12 horas diárias, inclusive nos finais de semana e feriados. Nona, proposta de educação permanente e capacitação para profissionais do SAD e cuidadores, indicando periodicidade e temáticas, e X. Descrição de estratégias de monitoramento e avaliação do SAD, tomando como referência os indicadores propostos no Manual de Monitoramento e Avaliação, Programa Melhor em Casa, disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde. Primeiro, para municípios com menos de 20.000 habitantes agrupados para a proposta de SAD, o projeto deve observar requisitos adicionais descritos no Manual Instrutivo do SAD, bem como o documento previsto no 2º do artigo 25 desta portaria. Segundo, o gestor de saúde local enviará o projeto para criação ou ampliação do SAD ao DAO/SAS/MS, por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde. SAIPS. Artigo 31. O DAO/SAS/MS fará a análise do projeto de criação ou ampliação do SAD, considerando-se as diretrizes e critérios previstos nesta portaria e a disponibilidade orçamentária, bem como providenciará o devido encaminhamento interno com vistas à publicação de ato normativo de habilitação dos entes federativos beneficiários. Primeiro publicada a portaria de habilitação, o gestor local deverá implantar a equipe solicitada, promovendo o cadastramento destas nos CNIs em até 3 meses, a contar da data de publicação da sua portaria de habilitação, sob pena de perder sua respectiva habilitação. Segundo, equipes descadastradas dos CNIs por 6 competências seguidas ou com suspensão de repasse de recursos de custeio por mais de 6 competências seguidas em função das irregularidades previstas no artigo 36 desta portaria, terão suas habilitações automaticamente revogadas. Artigo 32. O cadastramento das EMA nos CNIs deverá ser feito em unidades cujas mantenedoras sejam as secretarias de saúde estaduais, do Distrito Federal ou municipais ou, ainda, unidades que façam parte da rede conveniada ao SUS, conforme as regras de cadastramento publicadas em ato específico. Artigo 33. Os estabelecimentos de saúde credenciados no Código 13.01, internação domiciliar,
até a data de publicação desta portaria permanecerão habilitados e continuarão recebendo os recursos financeiros devidos por meio de autorização de internação hospitalar, AIH, informadas no SIH-SUS. Primeiro, após a publicação desta portaria, não poderão ser habilitados novos estabelecimentos de saúde no Código 13.01. Segundo, não será permitido o registro concomitante de usuário em serviço com habilitação 13.01 e em SAD, sendo considerado faturamento duplicado. Capítulo 4. Do financiamento. Artigo 34. O incentivo financeiro de custeio para a manutenção do SAD será distribuído da seguinte forma: I. R$50.000, R$50.000, por mês para cada EMAD tipo 1. Segunda, R$34.000, R$34.000, por mês para cada EMAD tipo 2, e terceira, R$6.000, R$6.000, por mês para cada EMAD. Parágrafo único. O incentivo financeiro será repassado mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de Saúde do ente federativo beneficiado. Artigo 35. O repasse do incentivo financeiro previsto no artigo 34 será condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos: I. Recebimento, análise técnica e aprovação, pelo Ministério da Saúde, do projeto de criação ou ampliação do SAD. Segunda, habilitação do município, estado ou Distrito Federal com o quantitativo de equipes que comporão o SAD, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, DOU, e terceira, inclusão, pelo gestor local de saúde, da S-EMAD, se houver, da S-EMAP nos CNIS, correspondendo ao início de funcionamento destas, condicionando, assim, o início do repasse financeiro mensal. Artigo 36. O Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos incentivos financeiros definidos nesta portaria nas seguintes situações: I. Inexistência ou desativação dos estabelecimentos de saúde em que as EMAD e EMAP estiverem sediadas. Segunda, ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos profissionais que compõem as EMAD e EMAP, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais esteja impedida por legislação específica. Terceira, descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das EMAD e EMAP, ou quarta, falha na alimentação do Sistema de Informação para a Atenção Básica, SISAB, ou outro que o substitua, por 3 competências seguidas. Parágrafo único. As situações descritas neste artigo serão constatadas por meio de monitoramento dos sistemas de informação, por supervisão direta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado ou do Distrito Federal, ou por auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, DNASUS/GEP/MS, sem prejuízo da apuração, de ofício, de eventual comunicação de irregularidade. Artigo 37. Além do disposto no artigo 36, o ente federativo beneficiário estará sujeito: I. A devolução imediata dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo Fundo de Saúde e não executados no âmbito do programa, acrescidos da correção monetária prevista em lei, e segunda, ao regramento disposto na Lei Complementar nº 141, de 3 de janeiro de 2012, e no Decreto nº 7.827, de 16 de outubro de 2012,
em relação aos recursos financeiros que foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o respectivo Fundo de Saúde e executados parcial ou totalmente em objeto diverso ao originalmente pactuado. Artigo 38. O monitoramento de que trata esta portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão, RAG. Artigo 39. Eventual complementação aos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio das ações do SADE de responsabilidade conjunta dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB e, se houver, na CIR. Artigo 40. Os recursos orçamentários objetos desta portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585.000G, Atenção à Saúde da População em Média e Alta Complexidade, Melhor em Casa e possuem caráter plurianual. Parágrafo único. Os recursos serão destinados ao custeio das EMAD e EMAP cadastradas nos CNIS no mês anterior ao da respectiva competência financeira, sendo responsabilidade dos gestores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios a manutenção e atualização dessas informações. Artigo 41. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, aos fundos municipais e estaduais de saúde, conforme valores descritos no anexo. Capítulo V. Das disposições finais. Artigo 42. Fica atualizado o quantitativo de habilitações de equipes de EMAD e EMAP, com base nas equipes cadastradas nos CNIS na competência definitiva de dezembro de 2015, considerando-se as proporções e os prazos previstos nos artigos 29 e 31 desta portaria. Primeiro, as equipes cadastradas nos CNIS até a publicação desta portaria, previamente habilitadas, serão consideradas vigentes e automaticamente inclusas na relação constante do anexo a esta portaria. Segundo, desde a competência financeira de janeiro/2016, fica autorizada a transferência do custeio mensal de 1/12 EVOS, do valor anual aos entes beneficiários, conforme detalhado no anexo. Terceiro, novas habilitações ocorrerão por meio de portarias com esta finalidade, observando-se o disposto nesta portaria e as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício. Artigo 43. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como Telegram e WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho